Fala, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Olha, estamos chegando no Enem e uma das coisas que mais perguntam para nós, professores de literatura, de redação, de português de uma forma geral é: o que vai cair na redação? Qual é o tema da redação? Gente, a gente não faz aqui exercício de adivinhação, tá? Mas eu fiz uma enquete, eu devolvi a pergunta para vocês no Instagram, lá no próprio canal. Eu perguntei quais os temas que vocês acham mais prováveis de cair nessa nova conjuntura, né, com essas mudanças que nós temos, esse novo governo e tal. Eu tenho falado aqui que eu não acredito que tenha mudanças na prova, mas o tema da redação é diferente, pode realmente vir um tema diferente do que está acostumado. Então eu lancei essa pergunta lá e vários alunos responderam. E aí eu convidei o professor Vitor para a gente fazer um comentário breve sobre os 3 assuntos mais votados, digamos assim, lá na nossa enquete. Tudo bem, Vitor? Tudo certo, Temir. Vamos trabalhar essa ideia aqui com vocês. E eu acho interessante a gente já dizer logo de início o seguinte, pessoal. Existem temas que eles são universais, não é mesmo? Pode ser que os sistemas não caiam na prova exatamente dessa forma que a gente vai comentar, mas você pode pensar elementos dessa produção que podem ser inseridos em muitas formas de prova, né? Então, a gente vai trabalhar esses elementos que vocês pediram para vocês utilizarem como coringas, né? Você consegue colocar essa argumentação em vários tipos de texto. Então, esse foi o interessante dessa aula de agora que a gente vai trazer para vocês. É isso mesmo, gente. A ideia aqui é dar algumas pistas, como o Vitor falou, alguns coringas, para que você possa, de repente, utilizar no tema, que não precisa ser necessariamente isso. Mas vamos lá. O primeiro tema que nos foi mandado foi esse aqui, ó. Padrões de beleza, saúde e sociedade. Como que poderia o aluno desenvolver isso aí, Vitor? Acho que esse é um tema que está sempre em pauta, né? A gente está sempre falando desse assunto. E quando a gente fala sobre padrão de beleza, saúde e sociedade, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é nisso aqui, ó. Ação da mídia na imposição de modelos estéticos. Você já deve ter visto o quê? Novela, propaganda, filme. Sempre vai trazer aquelas mulheres com corpos definidos, aqueles homens super fortes. E a gente sabe que dentro dos nossos modos de vida, às vezes são padrões inatingíveis, não é mesmo? Então, uma conta que a gente tem que colocar nessa questão é a ação da mídia, mesmo porque essa ação da mídia é pautada por indústria da beleza e do consumo. Essas propagandas são realizadas por quem? Por pessoas que querem te vender alguma coisa. Então elas sempre são um ponto de apoio para você argumentar sobre essa temática. Além disso, a obsessão pela forma física, que pode levar a transtornos relativos à estética e alimentação, também é um elemento muito bom para você se apoiar. Você pode falar dessas pessoas que, obcecadas pela forma física, acabam passando por procedimentos médicos que são arriscados ou que desenvolvem doenças mesmo, como a bulimia, por exemplo. Acho interessante você pensar no seguinte: todo problema que eu crio no Enem eu tenho que resolver, né, na forma de proposta de intervenção. Trabalhando com esses aspectos, eu posso fazer uma proposta de intervenção que vai falar sobre uma legislação que imponha medidas nessas questões, uma pressão da mídia também, uma outra parte da mídia que pressione para que isso não exista, uma melhoria nos sistemas de saúde, que vai poder propor psicólogos, profissionais que possam trabalhar com pessoas que tenham algum transtorno e por aí vai, não é? Acho que esses pontos são muito legais para vocês trabalharem dentro desse tópico. Muito legal, gente. Olha, com essas dicas todas, né, não tem como não melhorar a sua nota. Às vezes eu fico com vontade de ter aula com o Vitor só para poder fazer uma boa redação. Segundo tema, segundo mais votado, né, na nossa enquete foi esse aqui, ó. Envelhecimento populacional. Esse tema não é novo, né, Vitor? Esse tema não é novo, mas por conta de acontecimentos desse ano, né, envolvendo reforma da Previdência e outras coisas parecidas, ele acaba se levantando como algo que tem uma certa relevância, não é mesmo? Porque quando a gente vai falar sobre Previdência Social, a gente está falando desse fenômeno.
da população que está envelhecendo, de algo que precisa ser feito para resolver essa questão, tá? Para você falar de envelhecimento populacional, você não pode fugir da população economicamente ativa, que é o quê? A porcentagem da população que de fato trabalha e acaba produzindo elementos para a sociedade, fazendo girar dinheiro. É essa população economicamente ativa que está no centro das nossas experiências demográficas, não é? Afinal de contas, o Brasil vive o que chamamos de bônus populacional, né? O Brasil até 2030, pessoal, vai viver o bônus populacional, que é um momento em que a população economicamente ativa é maior do que a população que não trabalha. Então, a ideia que as nações desenvolvidas têm sobre isso é aproveitar esse bônus demográfico. É algo que você pode falar, tanto para tecer considerações positivas ou negativas sobre o processo que o Brasil vive. Em consequência disso, a gente pode vir para cá, ó. Envelhecimento da população. O que o envelhecimento da população traz para a gente? Você vai ter menos pessoas trabalhando, menos pessoas pagando a previdência, mas também você vai ter um Estado que vai ter que se preocupar mais, por exemplo, com obras de acessibilidade, com gastos no sistema de saúde e assim por diante. Por fim, e aí o assunto mais espinhoso, é pensar na reforma da Previdência Social. A gente tem uma sociedade dividida em torno desse tema atualmente, mas de qualquer forma, vale você pensar quais são os pontos da reforma da Previdência Social, ou do que se trata a Previdência Social. Será que ela gera lucro? Será que ela gera prejuízo? Você pode trabalhar considerações sobre essa Previdência Social e colocá-la até mesmo no patamar de uma proposta de intervenção. Quando for trabalhar isso, você vai pensar então, por exemplo, em benefícios para impulsionar a taxa de natalidade, ou seja, já que a nossa população está envelhecendo, não é hora das pessoas terem mais filhos para que futuramente tenhamos mais jovens? Quais países já fizeram isso? Como funcionam essas políticas ao redor do mundo? Podemos pensar também em melhorias no sistema de saúde, porque esse pessoal que está envelhecendo e vai precisar ter mais remédios, hospitais melhores. E por fim, pensar também em políticas para gerar empregos de qualidade, porque, afinal de contas, pensando na questão da reforma da Previdência Social, pensando no mundo que está cada vez mais tecnológico, quanto mais acesso você tiver a empregos melhores, melhores condições essa economia aqui vai ter a seu dispor. Legal, muito bom mesmo. E para fechar, gente, eu estou aqui meio de... como é que é? Entrevistador, né? Intermediação, né? Intermediação. Não é a minha área, você sabe, né? A minha parte é a literatura, entendimento de texto. A área de redação eu deixo para especialista. E o terceiro assunto que foi sugerido para nós é esse aqui, ó. Segurança pública. Esse está muito na moda, né? Esse tema de segurança pública, né? A gente está na era dos snipers aqui no Brasil, né? Então, pensando nisso, a segurança pública vai ser um elemento que com certeza tem muita propensão a cair, né? E aí a gente tem que pensar no que a gente pode falar sobre esse assunto. A gente pode falar, por exemplo, no aumento dos gastos com a segurança pública. Neste governo, nos governos anteriores também, não é? Houve cada vez mais um aumento nos gastos da segurança pública, tanto com relação a armas, como a relação com presídios também. E aí você pode pensar, o que os dados dizem sobre isso? A violência aumentou? A violência diminuiu? Será que é positivo criar um esquema de segurança público que se baseie em aumentar os gastos com ela? Ou será que a gente tem que pensar numa outra forma de resolver esse problema? Como, por exemplo, pensar que a efetividade das políticas de defesa à população, que está ligada com a ideia da repressão versus o problema social. Você pode encaminhar o seu texto para dizer que a repressão ao crime é um bom caminho para você conseguir superar essa questão da segurança pública, dos problemas dela, ou você pode falar, não, essa forma de pensamento não é muito correta. Eu posso pensar que os problemas sociais que realmente são aqueles que motivam toda a violência que existe. Logo, se eu estabelecer
formas de resolver os nossos problemas sociais, como o desemprego, as desigualdades, a falta de saneamento básico e assim por diante, eu posso então minar essa questão da violência desde a sua raiz. É uma forma de pensar, as duas são válidas, desde que você saiba argumentar em cima disso. Finalmente, a gente pode elevar essa discussão para uma questão mais filosófica, pensar na questão do pacto social. Então, dentro da filosofia política, existe o pacto social, um pacto aí que é firmado entre população e governo para assegurar direitos básicos, não é? Então, você pode estabelecer uma crítica aos governantes à medida que eles não estão correspondendo às expectativas do pacto social assinado. Bem, vale você, nesse caso, recorrer à filosofia. Dá uma olhada, por exemplo, no John Locke, dá uma olhada no Rousseau. Esses são as cabeças que vão te dar um bom caminho para trabalhar isso aqui no Enem. E aí, lógico, para finalizar a nossa proposta de intervenção, que pode falar sobre políticas públicas para diminuir a desigualdade, que pode falar sobre medidas de solução para esses problemas sociais, ou um treinamento policial mais adequado para a prevenção de crimes. É uma gama inteira de soluções, de problemas que você pode resolver, trazer para o seu texto que vão contribuir para uma redação nota 1000. Muito bem! E aí nós chegamos então, no fechamento disso, e eu queria lembrar o seguinte, esse carinha aqui, ele tem uma playlist aqui no canal com todos esses filósofos, com sugestões sobre livros, sobre leituras para você usar na sua redação. Ideias e conceitos para você usar na sua redação. Eu vou deixar o endereço, o link aqui na descrição. Aproveite. Até porque, gente, nessa reta final, eu acho que você tem que concentrar mesmo na redação. Afinal de contas, são 1000 pontos, não é isso? É muita coisa. É onde tem que concentrar mesmo. Se você for bem na redação, a sua nota está garantida no Enem. Certinho? Nós aguardamos você numa próxima aula conjunta aí. Um abraço! Um abraço, pessoal. Até mais.